Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de sexta e domingo, às 15 horas no YouTube, e esperamos contar com a sua preciosa audiência. Mas vamos continuar falando sobre a presença de Deus, que é algo extraordinário na nossa vida. Porém, antes de gravar o vídeo, eu quero orar, pedindo a Deus a sua bênção, a sua unção sobre a minha vida, porque sem a unção de Deus eu não sou nada. Senhor, me capacita, Pai, com teu Espírito Santo, para que eu possa gravar uma mensagem impactante para aqueles que nos assistem, Senhor. Também conceda àqueles que nos assistem, Senhor, um espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra. E desde já, Senhor, nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Então, o tema de hoje é a presença de Deus no tabernáculo. Deus ama tanto os seus filhos que ele não suporta ficar longe deles, mesmo com o fato deles terem pecado no Éden, serem expulsos da presença do Senhor. Deus encontrou um meio para estar presente com seus filhos sem problema de contaminação. Por exemplo, Êxodo 25, 8 e 9 diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo os farei. Então veja bem, apesar do homem ter perdido a presença de Deus lá no Éden, por causa do pecado, Deus continua insistindo no seu plano de estar no meio do seu povo. Para isso ele mandou fazer um santuário, um tabernáculo, muito bem descrito por ele próprio, para que ele pudesse estar no meio do povo de Israel. Então esse tabernáculo era móvel, desmontável, e toda vez que eles avançavam na caminhada, eles desmanchavam o tabernáculo e carregavam nas costas, no pleno deserto. Quando a nuvem baixava, eles tinham que armar primeiro o tabernáculo, para depois as 12 tribos se acamparem ao norte, sul, leste e oeste do tabernáculo. Era uma coisa muito interessante. Agora, o Senhor não mais fala ao homem direto, face a face, mas ele tem o propiciatório, que é a tampa do tabernáculo, onde tem 2 querubins de ouro com as asas abertas, olhando um para o outro. Ali naquele lugar, Deus falava com os filhos de Israel através do sumo sacerdote. Então você vê o desejo de Deus de estar conosco. Então, se você ainda não entendeu esse princípio da presença de Deus, eu quero te chamar a atenção para que você se ligue, porque estar na presença do Senhor vale mais do que tudo. Então veja bem, o tabernáculo era o sinal visível da habitação divina entre Israel. Cada detalhe do tabernáculo nos apontava para Cristo, o verdadeiro tabernáculo. João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Senhor. Então observe bem, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas no coração daqueles que creem. Isso é espetacular. E agora, meus amados, que nós temos o privilégio de carregar o Espírito Santo dentro de nós, então nós temos essa presença do Senhor sempre conosco. A questão é se você entendeu, se você valorizou isso, se você está usando esse privilégio para estar na presença do Senhor. Hoje, o Espírito Santo mora em nós pelo sacrifício de Jesus. Então, vamos valorizar isso, porque isso é de fundamental importância. A presença de Deus significa santidade. Olha só. Não vos deixarei, nem vos desampararei. Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso.
porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometeu aos seus pais. Então, veja só, Moisés foi um homem muito inteligente, ele conduziu a nação de Israel por 40 anos no deserto e preparou um discípulo muito amado chamado Josué. Então, no momento em que Moisés morre, porque Deus não queria que ele entrasse na terra prometida, porque ele desobedeceu o mandato do Senhor, Deus chama Josué de Josué, agora você vai comandar este povo na conquista do território de Israel. Moisés foi líder para fazer a travessia. Josué é o líder escolhido para tomar posse, porque Josué, na verdade, era um general do exército, era um homem poderoso nas batalhas, era ele que ia à frente das batalhas no tempo de Moisés. Mas agora ele tem uma nova incumbência e ele treme nas bases, porque uma coisa é você guerrear contra pessoas, outra coisa é você ser pastor de um povo grande, um povo tremendo de 3 milhões de pessoas aproximadamente. Então veja bem, mas Deus promete a Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, e Josué sabia muito bem de como Deus abençoou a Moisés, como Deus honrou a Moisés, como Deus deu vitórias para Moisés. Então, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Olha que promessa extraordinária. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometeu aos seus pais. Então, Moisés tem agora uma nova incumbência, pastorear a nação de Israel. Aí ficou difícil, porque ele não tinha espiritualmente essas habilidades, ele era guerreiro, ele era militar, ele era comandante militar, mas como Deus prometeu que estaria com ele, ele aceitou o encargo e se prontificou a conduzir Israel na conquista das possessões no território prometido. Por quê? Quando Israel chega na terra de Canaã, a terra não estava vazia, a terra estava ocupada pelos seus moradores, Eveu, Jebuseu e outros zeus da vida aí, e Moisés teve que lutar para tomar aquelas terras na marra. As terras já eram possessão de Israel por promessa de Deus, mas é preciso tirar um povo que era idólatra, que tinha aprontado muito, que encheu a medida da paciência de Deus. Então Deus está fazendo uma limpeza daquele povo rebelde, está estabelecendo o seu povo numa terra boa e ampla que mana leite e mel, com colheitas prontas, com gado, com tudo que a terra possuía. Então, a missão de Josué era gloriosa. Então, Josué assumiu esse encargo de conquistar aquelas terras e repassar para o povo de Israel. Agora, veja bem, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Deus não tolera pecado. Então, se você quer andar com Deus, procure viver em santidade. Então, aqui Deus mandou que Josué santificasse o povo, preparasse o povo, porque teria uma batalha muito grande e Deus daria vitória. Porém, eles tinham que estar em santidade. Disse Josué ao povo: santificai-vos, né? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então, Deus quer fazer maravilhas, meu querido, na sua vida e na minha vida. Mas Deus não suporta o pecado. Se nós queremos desfrutar da presença de Deus, precisamos andar em santidade. E não é difícil, amados, porque hoje o Espírito Santo habita em você e em mim, e é Ele que vai nos santificar através da palavra de Deus. Porém, nós temos que cumprir alguns propósitos, obedecer os princípios da palavra, buscar a presença do Senhor, amar os irmãos, amar a Deus. É preciso ter todo um preparo para estar
na presença do Senhor. E Ele realmente está conosco. Então vamos desfrutar dessa bênção maravilhosa. Veja bem, Israel precisava estar separado do pecado para experimentar a manifestação de Deus. E assim é hoje. Deus mora dentro de nós. Quando nós pecamos, o Espírito Santo fica triste. Ele não atua, ele não opera. Então, amado, se você quer contar com a bênção, com o conselho, com a orientação, com a ação do Espírito Santo na sua vida, aprenda, meu querido, a se livrar do pecado. O pecado, para nós, tem que ser uma acidentalidade. Não pode ser uma coisa corriqueira, não pode ser uma coisa banal. Portanto, a santidade é imprescindível para você conviver com a presença do Senhor. Quanto mais nós buscamos santidade, mais sensíveis nos tornamos à presença dele. Veja, a presença de Deus como refúgio. Isso é muito interessante. No Salmo 91, é um salmo extraordinário, nós vamos ler do 1º ao 12º versículo. Aliás, na verdade, amados, tem crentes por aí que acreditam que traça sabe ler. Por isso eles deixam permanentemente a Bíblia aberta no Salmo 91. Querido, deixa eu te dizer algo. Isso não trará nenhum benefício. O Salmo não é para ser aberto e exposto na sua casa. É para ser lido, vivido, obedecido e praticado. Realmente o Salmo 91 é algo extraordinário, mas ele só vai funcionar se você ler, praticar, amar esse salmo e obedecer aos seus privilégios, aos seus critérios. Veja bem, olha como o salmo começa. Ele diz assim, ó: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. Olha bem, para que o Salmo 91 funcione, é preciso alguns pré-requisitos. Primeiro, que você habite no esconderijo do Altíssimo. Isso é uma expressão bíblica muito linda, que significa estar na presença de Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo é habitar na presença do Senhor, conviver com Ele, praticar boas ações, evitar o pecado. Aí o Salmo 91 vai funcionar. Você precisa descansar, querido, na sombra do Onipotente. Nós temos grandes preocupações nos nossos dias que não nos permitem descansar em Deus, mas isso é um erro, porque você por si só não faz nada. Quem faz tudo é Deus, querido. Então aprenda a descansar na presença do Senhor. Tem um salmo que diz, descansa no Senhor, espera nele e ele tudo fará. Olha só. Então, se você tiver a prática de estar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso, o Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha que promessa extraordinária. O passarinheiro está sempre lançando armadilhas para nos pegar, mas a boa notícia é que o anjo do Senhor que acampa-se ao nosso redor vai desfazendo cada laço que o inimigo faz para pegar você e para pegar a mim. E vivemos num mundo de muitas moléstias, de muitas doenças, de muitas coisas, mas para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Senhor, você não vai correr esse risco, porque o próprio Deus vai te livrar dessa situação. Veja bem, o Senhor promete cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. Essa parte é figurativa para você entender que a galinha tem asas, então ela bota seus filhotes tudo debaixo das suas asas como proteção. É uma figura do que Deus está mostrando aqui, que as asas do Senhor estão nos cobrindo, nos protegendo, nos livrando de toda intempérie, tempestade, tudo que possa surgir, você está protegido debaixo das asas do Senhor. A sua verdade é pavês e escudo. Querido, nós sabemos que Satanás é o pai da mentira. Então você que é um filho de Deus, uma filha de Deus,
tem que entender isso. Não cabe para nós mais andar debaixo de mentira. A verdade tem que ser nosso escudo. Escudo é proteção. Então, quando você vive na verdade, anda na verdade, pratica a verdade, você está automaticamente protegido pelo Senhor para que mal nenhum te alcance. Olha só. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Meu Senhor, quantas coisas nós somos libertos e livrados da parte de Deus, se tão somente andarmos na sua presença e descansarmos também na sua presença. Olha só, gostamos muito de usar esse termo, você não entende a profundidade dele. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amados, hoje em dia o mundo está um caos, está tudo de cabeça para baixo. Mas você não tem que se preocupar com isso, você tem que viver segundo os princípios da Bíblia para agradar a Deus. E se você está na presença do Senhor, essas coisas não vão acontecer com você, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Olha o que ele diz mais aqui. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ímpio é aquele que não confia em Deus, não acredita em Deus, não pratica as obras de Deus. Ele é ímpio, ele faz o que ele quer. Então, ele vai ter o castigo que lhe é merecido. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, veja bem, aqui uma figura de linguagem. O salmista está dizendo o seguinte, que eu devo fazer do Altíssimo a minha morada. Morada é casa, proteção, lugar de descanso, lugar de dormir, de relaxar. Então, você tem que fazer do Altíssimo a tua morada. Não adianta você correr para outros lugares. E declarar, acreditar que o Senhor é o teu e é o meu refúgio. É o lugar onde você se esconde, é o lugar onde você fica protegido. O mundo está um caos. Mas se você tiver Deus como refúgio, você estará totalmente liberto dessa situação. Então, porque você fez do Altíssimo a tua morada e do Senhor o teu refúgio, vem a boa notícia. Nenhum mal te sucederá. Mas aqui, meus amados, não é para qualquer um. Mesmo você sendo crente, se você não fizer do Altíssimo o teu refúgio, a tua morada, as coisas vão acontecer. Vai pegar você de calça curta. Nenhuma mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O mundo dos ímpios é um mundo cheio de feitiços, de forçação de barra, de trabalhos malignos para te tropeçar. Vou lançar uma praga contra você. Não perca seu tempo, porque se você é de Deus, se você descansa à sombra do Onipotente, e se você faz do Senhor a tua morada, pode lançar praga à vontade, que não vai te pegar. Nós sabemos que quando Israel estava caminhando no deserto, o rei Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o Balaão recebeu o dinheiro, mas ele falou, infelizmente eu não posso amaldiçoar esse povo. Por quê? Porque aquele que Deus abençoa, ninguém poderá amaldiçoar. Olha que segurança você e eu temos de andar em santidade na presença do Senhor. Tudo vai ser protegido para nós. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Querido, tem uma crendice popular que quer oferecer velas e cultos e sacrifícios ao anjo da guarda. A figura do anjo da guarda existe. Salmo 34:8 diz que ele dará ao seu anjo o tempo inteiro para andar com você e comigo. Tá? Isso é uma promessa, é uma garantia. Porém, mesmo o anjo estando ao seu lado, ao meu lado, nós não podemos dar ordem aos anjos. Os anjos só recebem ordem de Deus. Então, se você quer que o teu anjo faça alguma coisa, peça a Deus
que dê ordem ao anjo para fazer o que você quer. Aí vai acontecer e vai ser uma bênção. Então, quem dá ordem para os anjos não são os homens, é Deus. Mas os anjos foram criados a serviço do ser humano que Deus tomou como filho, que Deus ama. Então, você creia nisso, agradeça a Deus esse privilégio de ter um anjo 24 horas por dia ao seu lado. Dormindo, acordando, andando, o anjo está ali. Agora, o anjo só pode agir se você estiver em santidade. Se você pecar, se você levar uma vida tortuosa, se você levar uma vida de desobediência, o anjo vai continuar ao seu lado, porém, não vai agir, não vai te defender, não vai fazer o que deve ser feito, porque o anjo só age se você estiver em santidade, querido. Então, o que é que diz mais aqui? Que os anjos te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Querido, o Salmo 91 é um compêndio de libertação, é uma declaração de bênção sobre a sua e sobre a minha vida. Agora, não basta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, isso não vai resolver nada. O que você precisa fazer é absorver os princípios contidos neste Salmo, que basicamente reduz no seguinte: habite à sombra do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente. Então, se você estiver presente junto ao Senhor, todas as promessas do Salmo 91 vão se cumprir na minha vida. Agora, não pense que você vai viver dissolutamente, fazendo um monte de bobagem, mas eu estou consciente que o Salmo 91 me protege. Protege, não. O Salmo 91 é uma bênção, é uma promessa maravilhosa do Senhor, mas ele se aplica para aqueles, para aquelas que se enquadram no protocolo do Salmo. Presta atenção. O protocolo do Salmo é habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Uma das coisas que mais estressa as pessoas no nosso dia é o medo, é a preocupação, é o nervosismo. Não precisa nada disso. Você não precisa se estressar. Descansa à sombra do Onipotente, que tudo vai se encaixar, que tudo vai se resolver. Beleza, né, queridos? Agora, veja bem, a presença de Deus é sinônimo de alegria. Na tua presença, há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Olha o que diz aqui. Tu me farás ver os caminhos da vida. Querido, tem muitos caminhos pelos quais eu e você podemos andar. Porém, só um caminho é aquele que nos leva à bênção, à prosperidade, à salvação. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aprenda a buscar em Deus, na presença do Espírito Santo, qual é o verdadeiro caminho. Então, em Isaías 27, diz assim: você, quando estiver andando, olhar para a direita, olhar para a esquerda, uma voz atrás de ti vai te dizer: este é o caminho. O maior desejo de Deus é nos guiar no caminho que nós devemos seguir. Salmo 32, 8 diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei os caminhos que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. O maior prazer de Deus é nos dar conselho, é nos levar para o caminho correto, mas você tem que buscar o Senhor, meu amado. Isso não é automático. O Senhor não está interessado em enfiar as suas revelações goela abaixo de ninguém. Cabe a você e a mim desejar este princípio, pedir a Deus essa bênção, e aí sim você vai ser abençoado. Então, olha só, tu me farás ver os caminhos da vida. A vida tem muitos caminhos, queridos, e muitas das vezes nós tropeçamos porque escolhemos caminhos errados. Aí você vai pelo caminho errado, tem que voltar atrás para pegar o caminho certo. Portanto, não faça aventura, vá na escolha certa, pedindo a direção do Todo-Poderoso. Veja só. Então, a alegria verdadeira não depende de circunstância, mas da presença de Deus. Tem muita gente que ganha um presente e fica alegre, outro alegra com as circunstâncias da vida. Veja bem,
O mundo também dá paz, mas é uma paz efêmera. Não dependa a sua alegria das circunstâncias do dia a dia. O mundo pode estar desmoronando ao seu redor, mas você se alegra no Senhor. A Bíblia diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a nossa alegria está na presença do Todo-Poderoso. E a comunhão com Deus é a fonte de prazer eterno. Muitas das vezes, o inimigo tenta nos fazer propostas indecentes. Aliás, tem um filme aí chamado Advogado do Diabo, que ele fala o seguinte, olha, Deus faz as coisas boas, mas diz para você, não toque, não pegue, não faça. Isso é mentira, amados. Deus é a nossa fonte de prazer. Porém, o prazer tem que ser legal, tem que ser bíblico, tem que ser ao modo de Deus. Deus é a fonte de prazer. Então, ele não quer lhe privar das coisas boas. Porém, Deus não tolera os desvios da humanidade, o sexo impuro, se locupletar de um irmão, de um amigo. Deus não se alegra nisso, não, meu irmão. Deus quer que você ande em santidade nos caminhos da verdade. Então, ele é o nosso maior prazer. Veja bem, muitos buscam a alegria nas coisas passageiras, mas só em Deus há alegria plena. Então, a alegria é um dos frutos do Espírito e Deus quer que você e eu vivamos essa experiência de maneira tremenda. Porém, nós precisamos, queridos, andar na presença dele em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Está escrito lá em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos, o que não é fácil. Porque tem muita gente que não quer ter paz com você. Mas o mandamento é seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Lá em Romanos, Paulo diz assim, no que depender de vós, tenha paz com todo mundo. Mas nem sempre o mundo quer ter paz com você. Então, aqueles que não querem ter paz contigo, amém. Passa adiante e siga o seu caminho. Mas, no que depender de você, de mim, precisamos ter paz com todas as pessoas. A presença de Deus e o arrependimento. Não me lances fora da tua presença e não retires o teu Santo Espírito. Essa foi a oração de Davi. Quando Davi cometeu seus pecados com Batseba, ele ficou muito desanimado, porque ele sabe das coisas. E Davi, uma das coisas que ele mais preza é estar na presença do Todo-Poderoso. Olha o que diz aqui o Salmo 51, versículo 10-12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Essa tem que ser a sua e a minha oração. Porque olha o que Davi preserva. Senhor, cria em mim um coração puro, porque nessas alturas o coração dele estava contaminado pelas bobagens que ele fez com a Betseba. Cria em mim um espírito puro e renovas um espírito inabalável, firme, que confia, que acredita. Não me repulses da tua presença. Olha só, será que eu e você compreendemos essa declaração de Davi nos nossos dias? Não me repulses da tua presença. Mesmo ele pecando, sabendo que ele estaria separado de Deus, ele pede para não ser repulso. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Que bom, meus amados, que hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós de uma maneira maravilhosa. Davi reconhece que o maior castigo seria perder a presença do Senhor. O pecado afasta, mas o arrependimento restaura a comunhão. A presença de Deus vale mais do que qualquer prazer momentâneo do pecado. Senhor, está tudo muito bom, mas o tempo acabou. Eu peço que o Senhor complete a obra, Espírito Santo, daquilo que eu não falei. Abençoa aqueles que nos assistem, dá-nos a tua bênção, a tua graça e o teu poder. Guarda-nos, papai, irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Senhor, abençoa-nos hoje e para sempre.
É que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que eu tenho de pregar a tua palavra para o teu povo. A ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E fazemos isso, Pai, na certeza do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.